Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um devocional priorizando o Senhor. Hoje é o 15º dia. Hoje o nosso tema é: lembre-se, Deus está atento a você. A leitura de hoje, a leitura bíblica, se encontra no Salmo de número 8, do verso 3 a 4, que nos diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Eu tinha a solução perfeita para aquele problema delicado. Eu era um dos vários pastores em uma igreja em Chicago que estavam sentados em torno de uma mesa para uma sessão de tempestade de ideias em equipe. Isso, quem nos fala é o pastor Zach, né? Um dos temas aqui, uma das ilustrações que ele usa para falar sobre esse assunto, tá bom? Então, o pastor Zach, que já foi pastor em Chicago, ele está contando aqui uma experiência pessoal dele. E diante de algumas circunstâncias que precisavam ser resolvidas, que foi colocada na mesa de uma reunião com várias pessoas da equipe da igreja, e para o pastor Zach, a solução que eles precisavam trazer estava clara para ele. Mas quando ele conseguiu a atenção de todos, presumiu que se compartilhasse a sua ideia, todos iriam o agradecer e a colocariam em prática. E assim o problema estaria resolvido. Contudo, Zach conta que a reação que ele teve não foi a esperada. Tão logo que ele terminou de falar, o grupo perguntou: Alguém tem outra ideia? Nossa, minha solução brilhante foi jogada no lixo. Foi exatamente assim que o pastor Zach se sentiu. Então a reunião continuou sem perder um segundo e eles ficaram com a ideia de outra pessoa. Sendo o pastor experiente e maduro que era, Zach sabia que deveria fazer. Começou a ficar amuado, a se afundar em autopiedade e se fechou. Se ninguém consegue reconhecer uma ideia tão boa assim, quando vê uma, eu não iria falar mais nada. Isaac não conseguiu ser maduro diante da reação das pessoas. Pela graça de Deus, Isaac conta que naquele mesmo dia ele tinha lido o Salmo de número 8 durante o seu devocional na manhã anterior àquela reunião. E quando ele se assentou, ali fazendo beicinho, Deus graciosamente o trouxe o salmo à memória, exatamente nesses versos. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Era como se Deus me dissesse, disse Isaac: você está empurrado porque está muito desesperado para que aquelas pessoas na reunião se importassem com você. Enquanto isso, como Criador do céu e da terra, eu me importo com você. Isso não é o suficiente? Você já se esqueceu tão rápido? Isso era mais do que suficiente. Como Deus se importa comigo, meu valor não depende mais da opinião dos outros. Ele está seguro no amor imerecido e gracioso de Deus. Ao me recordar desta verdade, diz Isaac, Deus me arrancou daquela crise de autopiedade e eu fui capaz de voltar a participar da reunião. Livre da preocupação comigo mesmo, eu estava livre para me preocupar com o nome de Deus e com o bem-estar dos outros. Como alguém feito à imagem de Deus e redimido pelo sangue de Cristo, você pode descansar seguro de que Deus se importa com você. Ele não está distraído, ocupado demais ou indiferente a você. Saber quem Deus é e que Ele se preocupa com você dessa maneira faz toda a diferença. Vamos para a nossa reflexão, queridos? Fica então a pergunta de hoje: por quem você deseja desesperadamente ser aprovado? Existe alguém que, se você tiver admiração, atenção, respeito, o fará ficar contente?
Como a busca pela atenção desta pessoa afetou você? Para desfrutar da liberdade que vem pelo fato de Deus se importar conosco, devemos lembrar, antes de tudo, de quão grande Ele é e, segundo, como Ele se preocupa conosco. Então, separe algum tempo para refletir em cada uma destas verdades, ao refletir nas seguintes passagens. E aí, queridos, eu deixo com vocês algumas referências bíblicas a respeito da grandeza de Deus, a primeira parte, algumas referências, e outras referências a respeito do cuidado de Deus para conosco. E te convido a pausar o vídeo nesse momento, anotar essas referências ou dar um print aí no seu celular. Lembrando que esse vídeo aí você pode acelerar ele para poder ouvir mais rápido também, você pode retardar ele, pode tirar print, pode colocar a legenda para ficar melhor para vocês, tá bom? Espero que esteja edificante e amanhã colocaremos o próximo devocional. Que Deus abençoe a sua vida. Grande abraço.